Fala aí galera, fala aí galerinha, aqui é o canal Daniel da Bola 67. Antes de começar o vídeo, eu peço a você inscrever no meu canal, acione o sino de notificação e deixe o like que vai ser importante para o canal Daniel da Bola, tá? Vai reforçar aí para mim aí. Escreve aí pessoal, escreve aí. Galera, o que está acontecendo com o Flamengo? Tá analisando o Flamengo? Antes da Copa do Mundo de Clubes e depois da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo, antes dessa Copa do Mundo de Clubes, ele estava jogando bem. Eu até pensei que ele não ia assumir a liderança antes da Copa do Mundo de Clubes. O que ele fez? Assumiu a liderança do Brasileiro. Pegou o topo da tabela. Mas estava jogando bem. Estava jogando super bem. Foi para a Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo voltou outro. Completamente diferente. O único resultado aí que você viu nesse meio, depois da Copa do Mundo de Clubes, foi esse resultado contra o Vitória de 8-0. Depois dali, o Flamengo, eu quero falar a diferença entre Palmeiras e Flamengo. O que está acontecendo com o Flamengo e qual é a diferença Palmeiras e Flamengo? Vou explicar a vocês, tá? Aí o Flamengo jogou contra o Vitória 8-0. Bom, como é que ficou, né? Tá jogando muito. Mas o Felipe Luiz, ele tem maneira de inventar. Ele não escala o Pedro. Ele mexe mal. Escala mal. Fica trocando de escalação toda hora. Escala quem não merece. Insiste com jogadores que não merecem estar em campo. E deixa quem merece estar no banco. Ah, o Pedro estava mal, estava voltando. Claro, estava mal, estava voltando. Mas tem que dar ritmo de jogo para ele, tem que deixar o Pedro jogar. Pedro é um excelente jogador, habilidoso toda a vida. É um grande jogador. Melhor centroavante, é um dos melhores que tem. Mas tem que deixar o cara pegar ritmo de jogo. Não deixar o cara no banco. Quando colocar o jogador, vai colocar 15 minutos, 10 minutos. Ninguém faz nada, cara. 15, 10 minutos não dá. Até o cara tentar alguma coisa, já acabou o jogo e ele só está aquecendo. Que tem um tempinho para você aquecer. Eu joguei bola, não sei como é que é. Você entra, vai pegando ritmo, aquecendo o corpo. Aí já levou 15, 10, 20 minutos. Aí acabou o jogo. Então, Flamengo vai e joga contra o Grêmio. Que um jogo antes, o Grêmio perdeu em Porto Alegre o Sport. O time que não tinha vencido ninguém. O último colocado do Campeonato Brasileiro. Lanterna. Não tinha vencido ninguém. Aí o Grêmio perde para o Sport em casa, em Porto Alegre. Aí o Flamengo vai jogar contra o Grêmio no Maracanã. Ainda líder do campeonato. Palmeiras correndo, né? Atrás do Flamengo. Mesmo com toda a ajuda, tá? Eu vou falar a diferença porque, mesmo com toda a ajuda, empata com o Grêmio. Faz 1-0 e sofre um empate. Empatar com o Grêmio. O Flamengo é muito mais time que o Grêmio. Maracanã lotado. Mais de 70 mil torcedores. Lotado. Depois daí, vem o Vasco. O Vasco ainda não estava encaixado como está agora, não. Mais ou menos agora está encaixadinho, né? Mas ainda não estava. E não é páreo para o Flamengo. Pelas qualidades e o elenco do Flamengo. É para ser o quê? 3 pontos no bolso. Aconteceu? Mais uma vez, empate. Quem tem culpa? Felipe Luiz. Que escala mal, mexe mal. Aí, do Vasco, pegou o Grêmio. Aí pegou o Cruzeiro também, teve o Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro sendo um time que está lá em cima, o Flamengo tem a obrigação de vencer. De novo, mais uma vez, mais de 70 mil torcedores no Maracanã.
tem a obrigação de vencer o Cruzeiro. Já que no primeiro jogo perdemos para eles de 2-1. Flamengo com o jogo contra o Cruzeiro só ganhou 1 ponto. Deixou 5 para trás. Perdeu no Mineirão e empatou no Maracanã. Mais um empate frustrante contra o Cruzeiro. 3 empates que deixaram 6 pontos pelo caminho. 6 pontos. Se tivesse vencido esses jogos, fizesse o dever de casa no Maracanã, com 55, com 6-61, estava 3 pontos na frente do Palmeiras. 3. Ainda tem um confronto dentro de casa com o Palmeiras. Mas sabe qual é a diferença que eu estou falando do Flamengo para o Palmeiras? É por causa da vontade do Palmeiras. A vontade do Palmeiras, o tesão que o Palmeiras tem para vencer o jogo. Mesmo sendo ajudado daquele jogo lá contra o São Paulo, aquela vergonha. Mas o São Paulo é um time fraco. Mesmo assim, o Palmeiras partiu para cima para virar o jogo. Teve ganância, vontade, tesão, raça. Mesmo sendo ajudado. Foi lá e virou. Então essa é a diferença. O Abel Ferreira e o Felipe Luiz, o Abel Ferreira, ele mesmo perdendo os jogadores que ele perdeu, o Estevão, perdeu o Richard Rios, ele conseguiu, com os jogadores novos que chegaram, encaixar o time, reformular e encaixar o time. Jogadores encaixadinhos. O Vitor Roque, que não estava fazendo gol, agora está fazendo gol. Porque está jogando. Mesmo ele não jogando, não fazendo gol, mas o Abel manteve ele no time. E o Flaco Lopes. É o tesão e a vontade. E a diferença de treinador. O seu Felipe Luiz ainda tem que mostrar muito para mostrar para falar assim, eu sou treinador. Eu sou um excelente treinador. Ainda não é. Já falei para vocês o que eu acho. O Felipe Luiz ainda não é um treinador. Abel Ferreira é experiente. É um treinador muito experiente, sábio, que deixou o Vitor Roque, mesmo não estando fazendo gol, na fase não estava boa, mas ele ficou jogando. Porque ele não esqueceu de fazer gol. Ele sabe fazer gol. Aí deixou aí, tá a dupla fazendo gol. Vitor Roque e Flaco Lopes. Quem tem culpa nisso aí? O treinador, dedo do treinador. Porque eu tenho certeza, se o Pedro está no Palmeiras, o Pedro não seria banco. O Abel Ferreira ia saber muito bem usar ele. Porque o Abel Ferreira lá atrás queria o Pedro. O Palmeiras ofereceu 100 milhões pelo Pedro. O Flamengo que não vendeu. Mas a Leila ofereceu, a Leila Pereira. A presidente do Palmeiras ofereceu 100 milhões no Pedro. Vocês lembram disso? Se o Pedro está na mão do Abel Ferreira, ele ia arrebentar a boca do balão. Seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro fácil. É um treinador. Também é um treinador. Porque quando eu jogava bola, às vezes eu passava na mão do treinador que não sabia me utilizar, me usar. Ele me colocava no lugar errado. Ele queria que eu deslocasse e botasse lá para o lado errado. Quando vinha outro treinador, aí sabia me usar, aí eu fazia gol. Meu trabalho aparecia. Meu talento aparecia. É o dedo do treinador. Tá só colocando o Pedro no banco, o cara tá só esquentando o banco. Daqui a pouco o Pedro sai, vai para um clube aí e rebenta a boca do balão. Porque vai ter um treinador de verdade. Então, tá na conta do Felipe Luiz, sim. O Flamengo caiu muito de produção. Vem se arrastando. Enquanto o Palmeiras, por mais que está sendo ajudado, ele vem com ganância, com fome, com sede, com raça, atacando. Entendeu? O time do Palmeiras ataca muito, chuta muito a gol e também está fazendo gol. Ontem amassou o Juventude. Era 20 e poucos minutos, já estava 4-0. E o time do Palmeiras não estava com o time titular, não. Era o time reserva, misto. Era um mistão. Porque o jogador titular ficou de fora. E alguns estão servindo as suas seleções. Então, essa queda do Flamengo está na conta do Felipe Luiz. Vai por mim. Jogadores que não estão sabendo utilizar, não sabe mexer. Quando mexe na hora errada. O Flamengo está nessa aí, ó. Caindo de produção a cada jogo.
Agora vamos ver, né, o jogo contra o Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. E também vencer o Palmeiras. E pode ser que vença o Botafogo e o Palmeiras e não seja o líder do campeonato. Porque se o Palmeiras vencer o Bragantino, ele vai a 61. E se o Flamengo vencer Botafogo e Palmeiras, vai a 61. Mas só tem um problema. O Palmeiras fica com uma vitória a mais. Então ainda fica sendo líder. É isso. O Flamengo tem que ter ganância, vontade, raça, tesão. Tá faltando no Flamengo é tesão. Tesão. Porque no jogo contra o Bahia, aí teve o Bahia. Não esqueci de falar do Bahia. Contra o Bahia, o seu Danilo foi expulso, fez o favor de ser expulso aos 12 minutos. Aí o Felipe Luiz coloca o Arcian, que eu pensei que já tinha feito um trabalho com esse rapaz. Psicologicamente, ele é todo pilhado. Aí seu Arcian é expulso. Aí em vez de ficar com 10, ficou com 9. Aí o Bahia fez o gol. O Bahia ganhou de 1-0. Mas o Flamengo, quando jogou contra o Bahia, já sabia do resultado do Palmeiras contra o São Paulo. Já sabia. Tinha que morder, comer a bola, chegar lá, arrebentar e ganhar o Bahia. Para ficar na liderança. Já sabia do resultado. É isso, gente. O Flamengo vem caindo de produção, eu coloco essa culpa aí. Felipe Luiz, que insiste com certos jogadores que não dá mais, Felipe Luiz. Tem certos jogadores que não dá mais. Bruno Henrique é um. Passou a era Bruno Henrique 2019. Tá se arrastando, caindo no campo, não chuta bem, finaliza mal. Esse Alan não tem que vestir camisa do Flamengo nada. Esse cara é horrível, uma íngua, um cabeça de bagre, um pé de rato, como diz o Neto, pé de rato. Tem que escalar o time bem escalado, tem um super elenco. No papel, o Flamengo é ótimo. No papel. No papel é excelente, melhor que o Palmeiras. É o melhor que tem no papel. Mas só no papel. Isso tem que ser dentro do campo. Na prática, dentro do campo, seu Felipe Luiz. Só no papel, não. Tem que se transformar dentro do campo. Tem que ser na prática. Não está acontecendo isso. O Flamengo caindo de produção e jogando o título fora pro Palmeiras, no colo do Palmeiras. Esses jogadores têm que dar vergonha na cara e jogar bola, jogar futebol. É isso que a galera quer. Os torcedores querem o Flamengo com raça. O Flamengo não é assim. O Flamengo não é time jogando para não perder, só para empatar. O Flamengo não é isso, não. O DNA do Flamengo é para cima. Buscando gol, chutando, atacando. Não deixando o adversário respirar, que nem o time do Jorge Jesus em 2019. Não deixava nem respirar. Os caras mesmo falavam. O time ele não deixa nem a gente respirar. É isso, Felipe Luiz. Pelo amor de Deus. Bota o time para jogar. Não fica igual um sangue de barata aí no campo, na lateral, só batendo palmas. Aplaudindo o quê? O que você está aplaudindo? Vamos ver quarta-feira. Se muda alguma coisa nisso aí. Tem que vencer o Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. É vencer ou vencer. E torcer por meio de um tropeço aí contra o Bragantino. É no mesmo horário do jogo, 19 horas, 19h30. Acho que o jogo vai ser 19h30. É isso, gente. É isso, Felipe Luiz. Flamengo, cara. Tá? Galera, se inscreva no meu canal, acione o sino de notificação e deixa o like aí que vai ser importante, tá? Fui.